Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre a grandeza potencial elétrico. Eu represento o potencial elétrico com essa notação, que é um Vzinho com a perninha quebradinha, né? Eu uso essa notação para não confundir com a unidade de medida de potencial elétrico, que é o volt. Podemos definir essa grandeza como a grandeza escalar não vetorial que estuda campo elétrico, que calcula campo elétrico. Ou seja, podemos definir essa grandeza como a representação escalar do campo elétrico. Por definição, como ela é calculada? Vamos lá. Estudamos em aulas passadas sobre a energia potencial elétrica. Então não confundam as duas, apesar de ter nomes parecidos, elas têm relação, mas elas não são idênticas, tá? Então estudamos em aulas passadas o seguinte: sempre que a gente tem uma carga fonte, eu vou usar então Q maiúsculo para carga fonte. Essa carga fonte, ela é fixa, ela não sai do lugar, né? Ela vai criar ao redor de si um campo elétrico. Se a gente colocar outra carga de prova, então essa é a carga de prova, ou também chamado de carga teste. Vai aparecer entre elas a força elétrica. Eu vou desenhar a força elétrica só na carga de prova ou carga teste, mas é entre elas. Eu não vou desenhar na carga fonte, porque a carga fonte é fixa. Se a carga de prova deslocar, e como ela é livre, ela vai deslocar, ela realiza trabalho. Trabalho representa uma quantidade de energia que ela transforma, por exemplo, em cinética, em térmica, em luminosa. Se eu conseguir calcular antecipadamente esse trabalho, a gente chama isso de energia potencial. Como é que eu calculo a energia potencial do sistema? Que é o cálculo prévio do trabalho. Com energia potencial, eu tenho a quantidade de energia que eu tenho disponível para transformar a hora que essa carga de prova realizar trabalho, né? Ter o seu deslocamento. Entre as duas, eu tenho a distância D. Aí a energia potencial desse sistema vai ser igual a K, então fonte prova, a fonte é quem cria o campo, a prova é quem desloca e transforma energia, realiza o trabalho, dividido por D, que é a distância entre as duas. Lembraram dessa aula? Agora, o que tem a ver isso com a grandeza potencial elétrico? Ó? Não confunda potencial elétrico com energia potencial elétrica, tá? Então, por definição, aí é a definição da grandeza isso. O potencial elétrico vai ser igual à energia potencial armazenada nesse sistema. Não se esqueça que a energia potencial é o cálculo prévio do trabalho. Quando a gente tem uma energia potencial, a gente tem uma energia disponível para ser transformada, para ser utilizada. Ainda não foi. Dividido pela carga de prova colocada naquele ponto. Então essa é a definição da grandeza. Unidade de medida no sistema internacional. Energia potencial no SI é Joule e carga no SI é o Coulomb. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Potencial, unidade de medida no sistema internacional, fica Joule por Coulomb. Aí, ao invés de falar Joule por Coulomb, a gente vai homenagear um cientista que é o Alessandro Volta. E aí falamos que a unidade de medida de potencial elétrico no SI, que é Joule por Coulomb, vira o volt. É o famoso volt, que eu uso um V, tá? Por isso que eu uso para potencial essa quebradinha ali, o V como unidade de medida. Mas isso não é um padrão internacional, tá? Isso é pessoal, né? Muitos livros usam mesmo, mas é só para diferenciar. Então, quando a gente fala volt,
né? Ó, uma tomada de 110 volts, uma bateria de 9 volts. 9 volts quer dizer 9 joules por coulomb. Ou seja, quer dizer que eu tenho 9 joules de energia disponível para ser transformada, utilizada a cada coulomb de carga. Isso que quer dizer a grandeza potencial, né? Isso quer dizer a unidade medida volt. Essa primeira forma que eu apresentei, né, de cálculo de potencial elétrico é a definição. Reparem bem que para calcular dessa forma, eu tenho que ter a energia potencial do sistema e a carga teste, ou a carga de prova, que é a carga que se desloca e transforma energia, realiza trabalho. Existe uma segunda forma de cálculo de potencial, você tem que saber as duas. Aí qual usar vai depender muito do que está sendo dado, né, do que está sendo pedido. A segunda forma de cálculo é a partir da carga fonte. Então, ó, vou demonstrar aqui para você. Ó. Vamos lá. Então, por definição, é uma definição isso, potencial, a energia potencial do sistema de cargas pela carga de prova. Energia potencial do sistema de cargas é igual a K, que é constante, Q, que é a carga fonte, Q, que é a carga de prova, por D, que é a distância entre as duas. Eu posso substituir aqui, né? Ó, pegar a energia potencial e substituir aqui. Então vai ficar potencial igual K, Q sobre D, dividido por Q. Qzinho e Qzinho, ó, divide, né? Dá 1. Então, concluo, o potencial vai ser igual a K, carga fonte, distância entre a carga fonte e o ponto que eu estou calculando. Ó. Então, existem duas formas de cálculo. Qual usar vai depender muito do exercício, do que está sendo dado e do que está sendo pedido. Então, aqui, ó, eu tenho que ter a energia potencial do sistema e a carga de prova, a carga teste, que é a que vai andar e realizar trabalho, transformar energia. Aqui, ó, eu tenho que ter a carga fonte, que é a carga que cria o campo, a distância da carga fonte até um ponto qualquer e a constante, né? Que no vácuo vale 9 vezes 10 a nona. E a unidade de medida de potencial, qual é? No sistema internacional, unidade de medida de potencial é o Joule por Coulomb, que em homenagem ao Alessandro Volta a gente chama de Volt. Ou seja, se eu tiver uma carga de prova dentro de um campo elétrico, tá? Então tem a força elétrica atuando nela. E eu tiver energia potencial, então se eu quiser calcular o potencial no ponto onde ela se encontra, basta eu fazer energia potencial do sistema, se eu tiver, pela carga que ali está. Então eu tenho um valor de potencial daquele ponto. Agora, se eu tiver a carga fonte, é a que cria o campo ao redor de si, um ponto qualquer, eu não preciso da carga de prova no ponto, ó. Então eu quero calcular nesse ponto aqui, mas eu tenho a distância entre a carga fonte que cria o campo e aquele ponto, eu também consigo. Potencial desse ponto é uma característica do ponto, K constante, vácuo vezes 10 a nona, Q carga fonte por D, que é a distância da carga fonte àquele ponto. Reparem bem que aqui eu não estou usando módulo, então eu posso ter potencial positivo e potencial negativo. O principal motivo é o sinal da carga fonte. Aqui a gente consegue ver isso, né? Se eu tiver uma carga fonte positiva, isso vai me dar um potencial
positivo, mais 100 volts, por exemplo. Agora, se eu tiver uma carga fonte negativa, isso vai me dar um potencial negativo, menos 100 volts, por exemplo. Então, o sinal do potencial ele vem da carga fonte, que é a carga que está criando o campo elétrico, a região, né? Agora, a partir do momento que eu calculo, eu tenho um valor em joule por coulomb, ou em volt, né? Que equivale a joule por coulomb. Então eu sei que naquele ponto, nesse ponto aqui, por exemplo, ó, vamos supor que eu calculei, tá? Vamos supor que eu fiz KQ por D e achei que esse ponto aqui, ó, tem um potencial, vou chutar um valor aqui, ó, de 9 volts. É o valor do potencial daquele ponto. Eu também posso calcular desse jeito, né? Vai depender muito do que está sendo dado e do que está sendo pedido. Mas vamos supor que eu achei 9 volts, substituí ali, achei 9. O que quer dizer 9 volts? 9 volts quer dizer 9 joules por coulomb. Ou seja, se eu tenho um ponto qualquer dentro de um campo elétrico com esse valor de potencial, quer dizer que a cada coulomb de carga de prova que eu colocar naquele ponto, eu vou ter 9 joules de energia potencial disponível para usar, para realizar trabalho, para transformar. Então, essa grandeza, ela não é a mesma coisa que a energia potencial, mas tem a mesma relação. É a energia potencial por unidade de carga. Porque quando eu calculo energia potencial, é só para um sistema. Agora aqui não, ó, eu estou calculando energia potencial em função da carga. Então eu sei que num ponto qualquer, a cada coulomb de carga ali colocado, aí é carga de prova, carga teste. A hora que essa carga se deslocar, quantos joules de energia eu tenho disponível para ser transformado, né, para realizar trabalho. Outra característica importante do potencial é que, como o potencial é uma grandeza escalar, se eu tenho mais de uma carga fonte, o potencial final resultante vem de uma soma escalar. Então fica mais fácil, né? O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui uma carga fonte 1, uma carga fonte 2 e uma carga fonte 3. Então essas aqui criam um campo ao redor. Estou considerando todas fixas, coladas, todas cargas fontes. Então aí, ó, eu pego um ponto qualquer aqui, pode ser qualquer ponto na região, tá? Eu quero saber o potencial desse ponto. Ou seja, quanto de energia potencial eu vou ter disponível a cada coulomb de carga de prova colocado ali, que eu nem coloquei a carga de prova. Para calcular a partir da carga fonte, ó, tem que ter essa distância, que eu vou chamar de distância 1, tem que ter essa, que eu vou chamar de distância 2, e tem que ter essa, que eu vou chamar de distância 3, que é a distância da carga fonte ao ponto que eu quero saber o valor. Aí, como é que eu calculo cada um deles? Ó? Potencial criado pela 1 vai ser K, Q1 por D1. Potencial criado pela 2, pela carga 2 lá naquele ponto, vai ser K, Q2 pela distância da carga 2 até o ponto. Ó. E a 3, ó, 3, distância 3 até o ponto que eu quero calcular. Poderia ter escolhido qualquer ponto. Então, potencial 3 vai ser K, a carga 3 que está criando pela distância 3. Né? Lá, carga 1, distância 1, carga até o ponto que eu escolhi. Reparem bem que não é módulo. Então, se tiver carga negativa aqui, o potencial é negativo. Aí, como fica o potencial final daquele ponto? Aí basta fazer uma soma escalar, só somar valor, né? Aí, se for negativo, vira uma subtração. Então, o potencial lá naquele ponto, ó, ele vai ser, né, o potencial naquele ponto vai ser o potencial 1 mais o 2 mais o 3. Ou seja, o potencial resultante num ponto qualquer é uma soma direta dos potenciais. Só que não é soma vetorial, percebeu? Então é mais fácil. E ó, de novo,
Se tiver alguma carga fonte negativo, o potencial também dá negativo. Então essa soma aqui vira uma subtração. O sinal tem que ser utilizado. Legalzinho? Essa é a primeira aula de potencial, tá? Virão outras. Só introdução, como calcula e se eu tiver mais de uma carga fonte, bem direto. Espero que você tenha entendido. Um abraço, né? Boas aulas e bons estudos. Se cuidem.